Olá, pessoal, tudo bom? Comigo tudo bem, tudo tranquilo, só muita saudade de vocês. Hoje estamos aqui para fazer nosso encerramento do módulo, nossa terceira aula, videoaula, e a gente vai fazer aqui um apanhado de tudo que nós já falamos do empreendedorismo, falar um pouquinho mais de assuntos novos sobre empreendedorismo. E eu espero que esses últimos dias de aula para vocês tenham sido muito proveitosos, que as atividades tenham sido feitas e as dúvidas sanadas com o tutor. E eu continuo dizendo, estou disponível para vocês nas redes sociais, na internet, para que eu possa tirar alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Nossa última aula vem falar do perfil, né, do perfil empreendedor, e vamos falar um pouco do plano de negócio, que é muito importante. Como vocês percebem, a gente fala muito no que se refere a atitudes. O empreendedor é um ser de atitude. Então, como ele é um ser de atitude e é muito qualitativo, quando se vai para o critério de quantitativo, de quantidade, fica um pouco difícil para mensurarmos. Então, o plano de negócio, que nós vamos ver no módulo de hoje, é uma ferramenta muito importante para contribuir com esse sucesso do negócio de vocês, ou de alguma empresa que vocês vão assessorar, ou de alguém que peça uma ajuda de vocês. E aí o plano de negócio, ele é essa ferramenta. É uma ferramenta, assim, importante que vocês vão adorar, tá? Então, no primeiro momento, eu só quero relembrar de algum tipo de perfil do empreendedor, né? O empreendedor proativo, o empreendedor para orientação à realização e o empreendedor de comprometimento. Esses três perfis de empreendedor, determinado por David McClelland, ele, depois de vários estudos, ele identificou 9 características. Que aí essas 9 características vai ajudar vocês a identificar se o indivíduo, ele é ou não é empreendedor. Porque assim, é muito difícil, quando você olha para uma pessoa, identificar se ela tem iniciativa, se ela é criativa, se ela tem risco calculado. Eu entendo que é difícil. Então, eu trouxe para vocês, na aula de hoje, 9 características, né? Características empreendedoras. Que se vocês um dia quiserem fazer uma pesquisa ou traçar um perfil da turma que vocês hoje se encontram, nossa turma é empreendedora ou não é empreendedora? E aí você vai pegar essas características e vai marcar ao lado quem são as pessoas que têm elas. E aí você vai chegar ao final de uma conclusão do perfil da turma. Então, a primeira característica é a busca de oportunidade e ter iniciativa. Todo empreendedor, ele faz isso. Ele busca, ele cria oportunidade e tem criatividade. Ele corre riscos calculados. A gente fala muito nisso. Então, ele corre risco, sim, calculados. Quem é que não corre risco? Nós nascemos com risco, não é isso? A partir do momento que nós nascemos, o nosso processo de vida é chegarmos à morte. Então, é um risco. Então, todos nós vivemos no risco. Desculpa, ele tem a persistência. Ele é um ser persistente. Ele tem comprometimento consigo e com os outros. Ele se compromete nas atividades e nas ações. Ele busca informações, ele estabelece metas, ele planeja e monitora esse planejamento. Porque assim, eu vou planejar que eu vou fazer... Vamos organizar uma festa de formatura, é o que vocês vão fazer. Para isso eu preciso fazer isso, e cada um tem uma responsabilidade. Tá, eu planejei hoje, eu tenho que monitorar amanhã, depois, para saber se o meu planejamento está sendo executado. Ele tem persuasão, ele convence as pessoas a fazer aquilo que ele quer, e ele tem independência financeira, e ele tem uma autoconfiança. E também ele tem uma exigência na qualidade e na eficiência do que ele propõe a fazer. Então, essas 9 características do empreendedor, ele determina seu indivíduo. Aí vamos mais das professora, mas fulano, né, o João, ele tem 8 características. Ele não é empreendedor? Ele é empreendedor. Ele tem 8 características, ele tem 90% de chance de ser empreendedores. As 9 características determinam 100%. Mas se a pessoa tem 6 características, está com 60%, né? 60 e poucos por cento. Então, você vai ser sensível, né, nessa análise, caso você queira fazer também uma decisão sua, uma escolha sua, tá? Então, tem algumas causas comuns no mercado que dificultam o processo empreendedor e que causam as grandes falhas no negócio.
A maior de todas é a econômica, né? E atualmente nós estamos vendo realmente esse processo econômico no nosso país. Então, um dos maiores problemas que causam a falência das empresas é o fator econômico. Então, quando eu digo que o empreendedor, ele corre riscos calculados, ele, principalmente no fator econômico, que é responsável por 72% das falhas no negócio, deve ser muito estudado, muito bem estudado. Então, vocês vão aí fazer um planejamento da formatura de vocês. Então, como é que eu vou fazer esse planejamento? Quanto que eu preciso para fazer essa festa? Eu preciso de X. Então, como é que nós vamos levantar? Como é que nós vamos fazer com que eu ganhe esse valor? E aí vocês vão usar a criatividade, o empreendedorismo que vocês têm, que eu tenho certeza que tem, em prol dessa festa de formatura. E aí eu vou só esperar o convite, né? Tá certo. Então, uma outra causa, né, ruim, que faz com que as empresas elas fechem, é a inexperiência. Então vamos imaginar, a professora Celina, ela tem experiência em educação e ela resolve abrir uma empresa de minério. Então a professora Celina, ela é inexperiente no ramo de minério. Então aí eu tenho que perceber, calma, eu sou inexperiente. Não é que eu não posso abrir, mas eu tenho que contratar um consultor, uma pessoa que conheça muito bem desse ramo para que eu possa ter sucesso no meu negócio. Porque eu tenho dinheiro, eu tenho uma experiência em outros campos, mas eu não tenho experiência no mercado que eu quero entrar, então eu tenho que ter essa cautela. Porque senão a minha empresa ela vai falir, eu vou perder e o meu risco não foi muito bem calculado. E aí eu tenho outros fatores, que é as vendas insuficientes, que aí não depende muito de mim, mas eu tenho que interagir direto com o mercado, aí entra o marketing, a publicidade, outros fatores. As despesas excessivas, isso sim está no meu controle. Eu posso controlar os meus custos, os meus gastos da minha empresa. Então, eu vou ter que fazer esse controle, né, mais efetivo para que eu possa garantir o sucesso da minha empresa. E outras causas que aí vai de mercado, é chuva, questões climáticas que interferem no meu negócio. O empreendedor, que eu estava falando com vocês, falei lá na primeira aula, que para você ser empreendedor, você não precisa simplesmente ser um dono de uma empresa, um empresário, ou você ser um autônomo. Você, como funcionário de uma empresa, seja ela pública ou privada, você pode se tornar empreendedor. Aí o nome que nós damos para isso é intraempreendedor. É aquele indivíduo que é funcionário, colaborador de uma empresa e nessa empresa ele tem essa característica. No slide seguinte fica mais claro para vocês. Ele diz o seguinte: o termo intraempreendedorismo foi criado por Gifford em 1989 para designar o empreendedor interno. Quem é ele? São aquelas pessoas que empreendem a partir de uma ideia ou com recursos e liberdade atuando dentro das empresas que trabalham. Então, o intraempreendedor são aquelas pessoas que têm a liberdade, têm ideias para agir dentro da minha empresa. Então, eu tenho uma empresa e contrato todos vocês para trabalhar comigo, não para mim. E nessa empresa eu dou para vocês a liberdade de interagir, de ter ideias, de fazer acontecer. Nós vamos fazer reuniões, lógico, vai ser definido tudo em grupo, mas você tem essa liberdade. É diferente quando você trabalha numa empresa que você se sente sufocado, que você sente que a tua criatividade ela não é bem vista. Não é esse tipo de empresa que eu estou falando. Eu estou falando de uma empresa que incentiva a tua criatividade. E aí tem 6 pontos fundamentais para tornar, né, um intraempreendedor, para que você possa ser esse intraempreendedor. O primeiro é que você vai encontrar algo que você acredite. O empreendedor, ele tem muito disso. Ele é muito ligado às minhas realizações pessoais. Eu vou empreender desde que eu atenda e que eu satisfaça as minhas necessidades pessoais. Então, isso é interessante que você sempre lembre, tá? Você faça um plano de negócio, que eu vou daqui a pouquinho dizer para vocês as etapas desse plano de negócio, e em sala vocês vão exercitar esse plano de negócio. Tire suas dúvidas com outros empreendedores. É muito interessante você compartilhar ideias. Você pedir opiniões, receber o feedback, como nós havíamos falado, porque isso vai enriquecer a tua experiência de vida. Experiência de vida, gente, é muito importante para o sucesso da minha empresa. Você vai estar pronto para fazer qualquer trabalho. O empreendedor é uma pessoa de fácil acesso. É uma pessoa solícita. O empreendedor é uma pessoa servidora. É um líder servidor. Monte sua equipe,
E que nessa equipe você monte não por afinidade, mas sim por qualidade. Tire, por exemplo, um time de futebol, que eu tenho 11 pessoas, né? 11 pessoas e cada um tem uma função específica. É um goleiro, é o atacante, é a defesa. Então percebam, uma equipe, ela é uma equipe de sucesso quando eu consigo juntar características diferentes, quando eu consigo juntar qualidades diferentes em prol do mesmo objetivo, fazer gol e ganhar. No caso aqui, vender e ganhar. E, por último, mas não mais importante, encontre alguém para apadrinhar a sua ideia. O que é esse apadrinhar? É uma pessoa que possa lhe dar um apoio, seja financeiro, seja de informação, seja de consultoria, mas tenha alguém que seja o avalista da tua ideia. Isso vai te dar um respaldo melhor. E é muito importante que você tenha esse respaldo. Por quê? Porque logo em seguida, quando você junta esses 6 passos, você vai para uma coisa muito interessante, que é o processo empreendedor. E o que vem a ser esse processo empreendedor? Então vamos lá. O processo empreendedor, da percepção da oportunidade até a estruturação do empreendimento a um longo caminho. Ou seja, eu tive uma ideia, tá? A luzinha acendeu aqui na minha cabeça. Tá, eu vou fazer toda uma estruturação, vou ver a equipe, vou planejar, vou organizar, vou calcular os riscos, vou ver onde é que tem o dinheiro. Então, daí eu estruturar a ideia é um caminho longo. E existe um processo ordenado para que eu possa fazer isso aí, que isso dê certo. Então, as fases que se sucedem da ideia inicial até a criação, a operação da empresa, é que o que se consta chamar de processo empreendedor. Então, são 4 processos, mas vamos falar primeiro dos 4 fatores. Fatores pessoais, necessidade e realização pessoal. Olha aí de novo falando, realização pessoal. É repetitivo? É, mas é porque essa é a espinha dorsal do que é o empreendedorismo. Ele está totalmente voltado para o indivíduo. E o indivíduo autorrealizado, ele vai fazer o mercado. No mercado acontecer a empresa. O segundo fator ambientais. São fatores que eu tenho controle e que eu não tenho controle. Como assim? São fatores externos e internos à organização. Os fatores internos eu posso chamar de pontos fortes e pontos fracos. É que depende de mim. Eu posso mudar. Então, um ponto fraco meu, né? A não paciência é um ponto fraco. Eu posso trabalhar para ser uma pessoa paciente? Posso. Então, eu posso tornar isso aí de fraco para forte. Um ponto forte meu, a experiência. E eu posso continuar trabalhando para melhorar. Então, eu controlo. No ambiente, tem os fatores externos. Um exemplo, a política nacional, você não tem controle. A questão da economia nacional, você não tem controle. Se seu negócio depender da chuva, você não tem controle. Então, são fatores que eu não tenho controle, que você tem que estar muito bem consciente de que fatores são esses, para que você possa ter um melhor sucesso no seu empreendimento. Terceiro, são os fatores sociológicos. São as redes de contato, família, amigo, sociedade, aquela pessoa que apadrinhou o teu negócio. Então, essa rede de contato é muito importante. Você provavelmente faz parte de alguma rede social na internet. Aquela rede social que faz parte da tua vida, ali é uma rede de contato. É um fator sociológico. Tudo que você posta ou deixa de postar, as pessoas veem. E ali elas formam quem é você. Elas vão ter uma percepção de quem é você. E é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, tá? É a tua imagem, é a imagem que você quer que o mundo tenha de você. Então tem que ter muito cuidado. E o fator organizacional, que está envolvido diretamente na empresa, que é a equipe, as estratégias, o produto, a cultura organizacional. Então, o que é a cultura? A cultura é aquilo que minha empresa acredita que eu tenho que fazer. Questão de horário, a questão de comportamento dentro da empresa, dos relacionamentos. Então, esse processo empreendedor, ele é muito macro. Eu trago uma imagem para que vocês possam perceber de uma forma maior. A imagem ela é cheia de detalhes, mas é para que você possa ter uma percepção melhor. Então, deixa eu explicar para vocês um pouco melhor. Então, o processo empreendedor, essa imagem que vocês estão vendo. Percebam, os fatores pessoais estão associados ao quê? Realização pessoal, certo? Valores pessoais, assumir risco, educação, experiência, que está ligado à inovação, consequentemente ligado ao ambiente. Aí eu venho fatores pessoais, depois fatores ambientais, sociológicos, fatores organizacionais. E percebo que na imagem você percebe que entre um pessoal
E um outro pessoal existe o sociólogo. E o pessoal ele faz parte de todos os fatores. Então, é interessante você lembrar que na construção do processo de empreendedorismo, você, enquanto pessoa, é parte fundamental desse processo e não tem como ser anulado. Nem você e nem a equipe que faz parte junto com você desse processo. Então, para isso, eu preciso entender, né, como acontece esse processo, para que eu possa fazer meu planejamento. Lógico, eu vou entender o processo empreendedor para que eu possa fazer o meu planejamento. E o planejamento, gente, nada mais é do que eu visualizar um ponto no futuro que eu quero alcançar e traçar metas que eu possa seguir uma a uma até chegar lá. Lógico, existe uma estruturação científica, né, que já foi testada por vários autores, que te dão o melhor caminho a seguir. Que vai te mostrar o que você tem que fazer em cada fase. Mas o que é e para que serve esse planejamento? Aí, o planejamento ele serve para responder a seguinte pergunta. Uma boa ideia é o suficiente para eu ter sucesso no meu empreendimento? Aí eu pergunto para vocês, é suficiente? Como é que eu vou saber? Planejando. Uma boa ideia, ela é 10% do sucesso. O meu planejamento, as minhas ações é que garante o meu sucesso. Por isso que é importante eu ter o meu planejamento. Para eu ter esse planejamento, eu preciso de algumas etapas. Então, vamos ver o slide seguinte. Uma boa ideia é o suficiente? Eu pergunto. Não importa se a ideia é única ou repetitiva. O que importa é se esta ideia atende aos pré-requisitos básicos do mercado. É o que eu estou falando. Eu vou atender uma necessidade, que tem duas coisas diferentes, né? Necessidade e desejo. O ser humano, ele tem necessidade de comer, mas ele tem desejo de comer uma comida específica. Então, eu tenho necessidade de comer e eu tenho desejo de comer uma lasanha, um exemplo, uma pizza, um sanduíche. Aí, se for um sanduíche específico, então são coisas diferentes. O empreendedor, ele detecta essas oportunidades, seja desejo ou necessidade. Aí ele vem, uma ideia precisa atender uma necessidade, sim. Primeiro partido. Segundo ponto, as ideias são inúteis se alguém não estiver disposto a pagar por ela. É o tal do apoiador, é a questão do patrocinador, né? É o meu padrinho. Terceiro ponto, é preciso saber gerenciar a ideia. Para saber gerenciar essa ideia, eu preciso saber um planejamento. Então, o que é um planejamento? Planejamento é uma coisa mais macro. Para esse momento nosso, é o plano de negócio. Então, o que é um plano de negócio? Vamos ver o que é um plano de negócio? Então, um plano de negócio é fundamental para todas as pessoas que desejam atingir um objetivo. Eu tenho que planejar, colocar no papel. Mesmo que seja de lápis, mas eu tenho que colocar no papel. O plano de negócio é uma ferramenta que potencializa as chances de um negócio vir a dar certo. Ele não diz que é a garantia, mas ele diz que aumenta a possibilidade de dar certo. Olha que coisa boa. Você vai arriscar, mas vai arriscar com a condição de perder menos. Ajuda o empreendedor a tomar decisões com menor índice de risco. Dornella diz o seguinte, o plano de negócio é composto por várias seções que se relacionam e permite um atendimento global do negócio de forma escrita e em poucas páginas. É uma coisa sucinta, resumida. Então, com o plano de negócio, o empreendedor vê a organização como um todo e não como áreas separadas. Porque por mais que uma empresa tenha diversas áreas, todas as áreas trabalham em cima de um único objetivo, que é a lucratividade, tá? E aí vamos entender a estruturação do plano. Nós vamos entender nessa aula e vocês vão praticar em sala com a atividade que foi passada, ok? Então vamos lá. Plano de negócio, a estrutura. São 9 etapas. A primeira capa, sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, localização do negócio, plano operacional, plano financeiro e considerações finais. Ok, vamos entender cada etapa. Primeiro, a capa é a primeira folha, ela traz o título do empreendimento, o nome do empreendedor e a cidade e o estado. O sumário, ele é mais simples, é o índice de tópicos trabalhado no plano de suas respectivas páginas, bem mais simples. O sumário executivo, um pouquinho mais complexo, é um resumo do plano de negócio. É nesta parte que os interessados do plano irão fazer a primeira leitura.
Gente, é nessa parte que os possíveis apoiadores financeiros do teu evento, do teu negócio, vai se encantar pelo projeto. E deve conter um resumo de cada etapa. A quarta, análise de mercado, onde você vai analisar clientes, concorrentes, fornecedores, tá? A quinta, um plano de marketing, que você vai trabalhar publicidade, propaganda, os 4 P's, as 4 operações básicas do marketing. O sexto, a localização do teu negócio. Aqui você vai saber se a localização que você pretende, se ela vai dar certo, se vai dar errado, se é a mais adequada, se poderia ser em outro lugar. Então, ele vai te indicar qual o melhor caminho tomar. A sétima, o plano operacional. Aqui entra layout. O que é o layout? É a estruturação dos móveis dentro da tua empresa. Capacidade de produção, quanto você vai ser capaz de produzir aquele serviço que você está querendo fazer ou produto. Processo de funcionamento, qual o horário que vai atender, quais são os dias, como que se vai fechar para o almoço, se não vai. Tudo isso você vai dizer aqui no plano operacional. E a necessidade de pessoal. Quantas pessoas, se vai ter recepcionista, se vai ser vendedor, se vai ter operador de caixa, depende do ramo que você vai escolher para atuar. E oitavo passo, o plano financeiro. Aí esse, muito detalhe, muito cuidado, que aqui você irá calcular o total de recursos necessários vai ser para que você possa colocar o teu plano em ação. Por fim, você faz umas considerações finais, onde você vai dizer para quem estiver lendo o teu plano, onde que esse produto entra no mercado, qual é a contribuição social desse produto no mercado, o que ele tem de diferente dos outros e por que o teu produto ele deve ser consumido, ele deve ser comprado. É aqui onde você vai arrematar todo o teu plano e mostrar para as pessoas que aquela ideia tua é viável. Ela é viável por quê? Porque ela contempla tudo o que você está dizendo no plano e ainda contribui de uma forma social para o mercado, tá? E aí, para encerrar nossa aula, eu trago para vocês assim mais algumas leituras complementares. O Sebrae, ele disponibiliza um softwarezinho de plano de negócio muito interessante que vocês podem estar baixando. Um livro chamado Segredo de Luiz, é um livro antigo, mas ele tem algumas versões, ele é muito interessante para quem quer empreender. Tem o Portal dos Empreendedores, que é muito interessante. Tem o próprio site do IFP, que tem muitas notícias, tem cursos abertos. Então, assim, não deixem de buscar, não deixe de buscar informações, não deixe de estudar, não deixe de agregar valor a você, que é a empresa mais importante que existe no mercado, a empresa chamada você. Então, parabéns pelo curso, sucesso na carreira de vocês e eu estou disponível para vocês a qualquer momento. Obrigada.